Minuto. Estamos ao vivo. Só um minutinho para eu compartilhar. Que aí a gente dá. Deixa eu tirar o som. Estamos ao vivo. Já estamos ao vivo. As pessoas vão chegando no decorrer da live. Eu quero dar boa noite para todas as pessoas que estão chegando. Vou deixar uma boa noite também para quem vai assistir depois. Hoje eu, Mônica Oliveira e André Carvalho, vamos conversar com uma pessoa muito especial. Peço a todos vocês que vão entrar nessa live, que já estão nessa live, que compartilhem, que curtam, porque hoje a pauta é muito importante, é uma pauta de interesse de um coletivo total, é de interesse a todos os municípios de Macaé. Então, você que pode, vai estar aqui com a gente, compartilha, para que outras pessoas tenham acesso a tudo que a gente vai conversar aqui hoje. Boa noite, meu amigo André Carvalho. Seja bem-vindo também nesse espaço que é nosso. Boa noite, Mônica. Boa noite, Magno. Primeiramente, eu quero agradecer ao Magno aí por ter aceitado esse convite, né, de estar falando conosco aí da importância do Conselho Municipal de Saúde aí para o nosso município. E falar um pouquinho da saúde, né, no geral aqui de Macaé. Vamos aí, Mônica, dá início aí. Eu estou tentando, Mônica. A bola está comigo, André? Pode estar contigo a bola, Magno. Só um momentinho, Mônica. Manda um link para mim que eu não estou conseguindo localizar, por gentileza. Não, vou mandar. Pode se apresentar. Boa noite, aí. Mônica. Boa noite, André. Boa noite ao público que nos ouve. Falar do Conselho, para mim, é sempre um prazer. Eu sempre... eu estou na minha... É o meu lugar de fala, né? Eu costumo dizer que... O que está acontecendo aí? Não, pode ir. Pois eu costumo dizer que o Conselho é apaixonante. Eu sou apaixonado pelo Conselho. É uma pena que a gente não tenha tantos lutadores, né, vamos colocar assim, que pessoas que possam estar assim fazendo a defesa incondicional do SUS, né, porque o SUS precisa estar sempre em evidências, precisa estar sempre brigando pelo SUS, haja vista essa pandemia que a gente está vivendo, né? Imagina se não tivéssemos o SUS, o que seria, né? Não seriam 100 mil, né? 100 mil mortos. Imagina quantos seriam se não tivéssemos o SUS, né? Então, nós temos que estar brigando pelo SUS o tempo todo, e o Conselho é o espaço para você fazer isso, né? A história do Conselho ela começou lá atrás, nos anos 80, né? Foi marcado com a presença em cena pública dos movimentos sociais que, articulados com a sociedade civil e política, empreenderam o processo de transição democrática, entendeu? Variando as lutas para a conquista de novos espaços de participação política, né? Então, muita gente sofreu com aquilo ali, né? A luta começou antes da Constituição, né? Em 86, se não me engano, né? Salvo engano, né? Com o saudoso Sérgio Arouca, né? Que muita gente brigou, muita gente perdeu vida, inclusive, para que nós tivéssemos esse SUS de hoje. Então, hoje nós temos que defender esse SUS a qualquer custo, né? Nós precisamos fazer essa defesa incondicional, né? E é isso. Obrigada. O Conselho, para mim, é apaixonante. Eu gosto muito do Conselho, mas, às vezes, a gente até se sente fraco, né? Fragilizado, às vezes a gente luta sozinho, né? E a gente, às vezes, fica triste, mas a luta continua. Eu acho que o programa, né? Eu acho que eu acho não. Eu acredito que o programa, né? O SUS seja assim um dos maiores programas que o nosso país tem, né? Ainda precisando ainda de alcançar muitas coisas, mas é um programa assim de acessibilidade maravilhoso.
é a maior política pública que o Brasil tem. É a maior política pública. Né? Nós precisamos fazer essa defesa. Nós precisamos fazer essa defesa. Verdade. O Magno fez uma colocação perfeita aí, né? Se hoje nós chegamos às 100 mil vítimas, imagina se não tivesse o SUS, hein, Magno? Imagina se não tivesse. Mônica, você me dá a honra de fazer uma pergunta aqui para o Magno? Pode começar. Então vamos lá. Magno, assim, aproveitar aí e aprender um pouco com você também, né, sobre conselho. Então, acho que vamos partir do início, mas qual é o papel fundamental do conselho na nossa sociedade, Magno? André, o conselho, a legislação diz que o conselho, a participação na sociedade organizada, torna o conselho uma instância privilegiada na proposição, na discussão, no acompanhamento, deliberação, avaliação e fiscalização da implementação da política de saúde. Tá. Então, o conselho não é pouca coisa. O conselho não é pouca coisa. Magno, eu peguei uma pautazinha aqui e eu acho que é um pouco o complemento do que o André fala. Claro que eu fui pesquisar para fazer essa live hoje, né? Conversar com o presidente do conselho, uma live de saberes, né? A gente tem muito a aprender com você na live hoje. Então, eu fui buscar, e a Constituição, no artigo 196, ela diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo, mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. Hoje, o Conselho de Saúde de Macaé, o André caiu, daqui a pouco ele volta. O Conselho de Saúde de Macaé hoje, o que ele tem para fortalecer, ou o que ele faz para fortalecer, para que esse artigo ele seja cumprido na cidade, visto o que a gente tem acompanhado na saúde pública municipal? Mônica, a gente fica meio, né, triste com as coisas do Conselho, né? Até para a gente, eu fico meio que sem jeito para colocar, porque, sabe, fere suscetibilidades e tal, e a gente não quer, né? Mas, a princípio, eu vou dizer para você, a função do conselheiro, ela não é remunerada, né? Uhum. Ela é considerada exercício de relevância pública, né? A estrutura do conselho, a estrutura e funcionamento do conselho, isso é garantido pelo governo, seja governo federal, estadual, municipal. No nosso caso aqui, né, o municipal. E a estrutura, como eu disse, a estrutura e funcionamento são garantidos pelo governo. E isso muitas vezes não é garantido, né? Isso é uma forma eu entendo, né, que é uma forma de asfixiar o conselho, né, inviabilizar esse conselho, e ele só o reconhece quando precisa desse conselho, né? Aí eu lembro que o conselho ele tem competências definidas em leis federais, tá? Então, o conselho ele tem as suas competências, né? Eu vou citar algumas competências do governo, do conselho aqui, né, que é fortalecer a participação e o controle social no SUS, atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, deliberar sobre os programas de saúde e aprovar projetos a serem encaminhados ao Poder Legislativo, aprovar a proposta orçamentária anual da saúde, fiscalizar, controlar gastos e deliberar sobre os critérios de movimentação dos recursos da saúde, analisar, discutir o relatório de gestão com a prestação de contas, né? Fiscalizar, acompanhar o desenvolvimento das ações dos serviços de saúde e encaminhar denúncias
a órgãos de controle interno e externo, conforme diz a legislação. Muito E bom. são algumas competências do Conselho. Muito bom o que você fala aí, acho que é até uma porta aberta e um espaço, né? Porque então, assim, o Conselho ele é uma porta aberta para receber os munícipes e receber as denúncias. Sim, com certeza, com certeza. Eu aproveito isso, o Magno, como, por exemplo, se eu tiver uma reclamação, uma denúncia para fazer hoje, eu quero fazer uma reclamação ao Conselho, como, por exemplo, até a Graziele fala aqui, a Maria Graziele, sobre a dificuldade, às vezes, da gente marcar um exame para 6 meses. Como eu faço para oficializar isso no Conselho? O Conselho, ele tem... vou aproveitar e fazer uma propagandazinha, tá? O Conselho, ele funciona... O Conselho, ele funciona... ele se reúne uma vez por mês, né? Ordinariamente, né? Mas extraordinariamente você pode se reunir tantas vezes quantas necessárias forem, né? E eu, por exemplo, estou no Conselho quase todos os dias, não estou agora por conta da pandemia, claro, mas estou no Conselho quase todos os dias, e o Conselho ele funciona ali na Presidente Sodré, no antigo Ouro Negro, aquele hotel Ouro Negro, e sempre no horário comercial, e as reuniões ordinárias do Conselho, elas se dão ali mesmo, onde tem o auditório, ou em outro lugar, caso ali não possa ceder o espaço, mas isso sempre é avisado com antecedência. E é sempre às primeiras quintas-feiras do mês, às 9 horas, todos estão convidados. É um espaço público, onde todos podem estar. Com direito à voz. Não tem direito a voto, mas tem direito à voz. Ali também nós é um espaço da sociedade que foi conseguido, né, foi conquistado a duras penas. Muita gente deu sangue para isso, para que pudéssemos ter esse espaço de luta hoje, né, para que tenhamos saúde de qualidade. As reuniões do Conselho também pode ser um espaço de denúncia. Sim, também. Você pode chegar lá no dia a dia, porque funciona todo de segunda a sexta no horário comercial, e nas reuniões ordinárias ou extraordinárias do Conselho também estão lá abertas para isso. Eu tive um problema de conexão aqui, de internet. Caí, aí acredito que Magno aí respondeu brilhantemente qual o papel do Conselho, aí você deve ter feito outra pergunta, né? Uhum. Eu não sei se porventura você perguntou... Depois você vê, deve estar ficando gravado isso aí, depois você vê se eu respondi direitinho. Imagina, tenho certeza. Mas tenho certeza, aprendo muito com você. Outra coisa também, Magno, não sei se a Mônica perguntou nessa minha ausência, como é composto o Conselho? Qualquer pessoa, qualquer cidadão pode participar? Qualquer cidadão pode participar, desde que ele tenha uma representação, né? O Conselho ele é composto de ter a participação dos representantes do governo, dos representantes dos trabalhadores da saúde e dos usuários de saúde, né? Também a representação do governo ela vem junto com a representação dos prestadores de serviço, né? Então, são 25% do gestor prestador, né? São 25% do profissional de saúde e 50% de usuários da saúde. Mais alguma pergunta, André? Não, assim, são perguntas que eu fui conselheiro durante um tempo, né, e agora estou licenciado, e sempre eu tive essas dúvidas. Eu imagino se eu tenho, né? Muitas pessoas têm, né, Mônica? Até eu chegar no Conselho, acho que essa ferramenta de controle social é importantíssima, né, para a gente estar aí levando as nossas demandas, reivindicações. É uma atividade remunerada, Magno? Hein? É uma atividade remunerada? Vocês ganham alguma coisa para ser conselheiro? Imagina se fosse remunerada, André. Se fosse remunerado, não teria luta. Teria guerra. Remunerado, muita gente queria participar dos conselhos, né? Eu já queria participar.
Eu já respondi para a Mônica, o conselho não é remunerado, o conselheiro não é remunerado, ele é considerado exercício de relevância pública. Uhum. Magno, você falou que uma das ações do conselho é deliberar sobre os programas de saúde, né? Isso quer dizer o quê? É sobre acompanhar, fiscalizar, controlar, ver se esses programas de saúde estão funcionando, se são aplicados? Veja só, Mônica, a função do conselho funções precípuas, né, do conselho é deliberar e fiscalizar, né? O governo, né, a gestão, ela apresenta as pautas, né, apresenta os programas, né, diz aquilo que ela se propõe a fazer, né, diz aquilo que se propõe a fazer, o conselho analisa, delibera e ao longo do exercício, né, ao longo do exercício, o conselho está ali fiscalizando, né, se aquilo que foi proposto está sendo executado. Isso no que diz respeito aos serviços, mas também no que diz respeito à questão financeira. Todo e qualquer recurso que venha, seja do Estado, seja do governo federal, e também do recurso próprio, né? Isso é fiscalizado pelo Conselho. Tá. A Graziane fez uma pergunta aqui, lê para ele, André. Será que dão algum protocolo para acompanhar a denúncia e consultar o resultado? A Graziele está perguntando, Magno. Sim, porque a denúncia, quando é feita no Conselho, naturalmente ela vai ser discutida, né, no corpo do Conselho, né, e vai ser levada adiante, né, vai ser levada para quem de direito responder, né, dentro da administração, e naturalmente você vai ter um protocolo, né? Então, Magno, assim, então além da ouvidoria municipal, né, de saúde ou do município, então pode contar e usar o conselho também como um canal de denúncia também, Magno? Com certeza, o conselho está aberto para isso. Já passei os horários da reunião, já passei tudo direitinho, né? Já passei local e horário de reunião. Já antecipou. Magno, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Então, o Conselho deve exercer o controle social através de fiscalizações, planejamento e controlando os recursos destinados às áreas de saúde. Isso, né, eu tenho certeza que vocês fazem a fiscalização, vocês fazem o planejamento, né, aprovam o que é apresentado ou desaprovam. Mas é respeitado, quando se diz na gestão? Isso acontece de fato, Magno? Respeitado o quê, André? Por exemplo, as decisões, o que é apresentado para o Conselho. O município se apresenta uma proposta, né? Ele faz essa apresentação ou ele vai fazendo? Porque do que se entende, então, o Conselho não deveria ser o contrário, o Conselho apresentar e o município falar, vou acatar ou não? Aí eu já chego as propostas previamente prontas. O Conselho ele delibera aquilo que foi apresentado, né? E fiscaliza se foi executado, na verdade. Então, todo ano, né? Todo ano, a gestão apresenta o que chamamos de PAS, Programação Anual de Saúde, né? Então, a PAS, Programação Anual de Saúde, ali está contido todo o projeto, né? Todas as propostas que a gestão tem para aquele exercício, o exercício do ano 2020, né? De janeiro a dezembro, né? Isso, no início do ano, foi apresentado para o Conselho. O que ele pretende fazer ao longo desse ano, né? Foi apresentado, o Conselho aprovou e tal, e ao longo do ano, o Conselho faz a sua fiscalização, né? Ele presta conta, né, quadrimestralmente, né? De 4 em 4 meses, ele presta conta, né? O Conselho tem que estar atento a tudo isso, acompanhando para e passo se aquilo que foi proposto está sendo executado, né? E no ano seguinte, né, no mês de março, ele apresenta a prestação de conta através do RAG, Relatório Anual de Gestão,
né? E ali já está contido todos esses relatórios detalhados, quadrimestral anterior, né, do quadrimestre anterior, no RAG está contido esse relatório já. Então, a princípio, o Conselho deveria receber, né, tão logo ele é apresentado no Legislativo, porque ele é apresentado no Legislativo para a sociedade, né, lá na Câmara de Vereadores, esse relatório quadrimestral ele é apresentado lá. Mas ele precisa ser encaminhado para o Conselho, porque esse relatório quadrimestral é a ferramenta que o Conselho tem para acompanhar se aquilo que está na PAS, Programação Anual de Saúde, se está sendo executado. Como que eu vou saber que a Secretaria de Saúde, se ela cumpriu uma meta dela que era de erguer ali no Lagomar, né, para falar do seu bairro, uma unidade de saúde. Como que eu vou saber que ela fez isso? Eu vou saber através do relatório que ela apresenta quadrimestralmente. Essa unidade de saúde que ela se propôs está escrito lá na Programação Anual de Saúde. Eu vou saber se ela está fazendo através do relatório, né? Isso ali no papel que ela me apresenta. E aí, como eu sou uma pessoa responsável, né, eu vou em loco ver se aquilo está realmente feito. Eu não me contento com o relatório que ela me manda, entendeu? Eu vou ver em loco se está realmente sendo feito, se foi, né, se está sendo executado aquilo que se propôs. É assim que funciona. E assim ao longo do ano. E quando chega no início do ano seguinte, porque esse relatório, o que acontece? Ele é entregue, André, em abril, em setembro, né, o segundo quadrimestre, e o terceiro quadrimestre, que encerra em dezembro, ele pode ser apresentado até fevereiro, né? Ele pode ser apresentado até fevereiro. E aí, quando é março, é entregue para o Conselho apreciar, e dessa apreciação pode acontecer a aprovação ou reprovação das contas. O Conselho vai para o Conselho apreciar, né? Então, o Conselho analisa, aprecia e aprova ou não esse relatório anual de gestão, a prestação de contas em si. Você chegou no ponto bom na reprovação de contas. Na reprovação, mas assim, antes de... Perfeita colocação do Magno, hein? Mas assim, então, uma das funções do Conselho é planejar também. Estou enganado? Ele não teria que ajudar os gestores a planejar as implantações de políticas públicas voltadas à saúde? Você está pedindo muito, né? É função do Conselho, sim. O nome disso é participação popular. Participação popular. Participação popular. E o Conselho, o Conselho, eles têm que estar inseridos nas decisões. Então, a pergunta é a atual gestão, o atual, as outras, vamos falar da atual, ela convida o Conselho para fazer parte do planejamento das políticas públicas de saúde? Não. Ou ela já vai implantando... Ela traz o pacote pronto e apresenta para você analisar. Mas essa discussão, eu vou contar para você como eu penso que tem que ser, né? O nome disso é participação popular. O Conselho ele tem que ser chamado para discutir tudo isso. Quando a Secretaria contrata um serviço qualquer, né? Ela contrata alguém para fazer uma obra ali na esquina, da sua casa. Né? Então, quando ela está fazendo esse chamamento, ela tem que chamar o Conselho. O Conselho tem que participar disso. O nome disso é participação popular. Eu costumo dizer, André, que se o Conselho é chamado
para desempenhar o seu papel, para fazer para contribuir, né, para dar a sua cota de participação, né, para fazer a participação social como está na legislação, se o Conselho é chamado para isso, ele, ali na frente, a fiscalização que o Conselho tem que fazer, ela se torna mais fácil. Eu não tenho como questionar se eu participei da decisão. Eu não preciso brigar com ninguém, eu não preciso questionar nada. Não, eu participei daquilo ali. Se eu participei daquilo ali, fica muito mais fácil de você caminhar. Sim, mas isso não acontece. Aí, como isso não acontece, como esse tipo de coisa não acontece, a gente tem que estar fazendo visita, acompanhando as contas do Conselho o tempo todo. Né? Você conhece a minha luta, você sabe o número de balancetes que eu vejo, e vejo todos. Né? Os balancetes, ele tem ali média de 500 páginas. Então, e dependendo do mês, são quatro volumes. Eu vejo todos, André. E você sabe que eu vejo. Deixar a Mônica então, agora... Magno, quando você falou sobre fiscalização, né, que é uma das ações do Conselho, eu não vou nem entrar nessa agora, não. Você a gente está falando muito sobre a participação popular. E eu acredito muito que todos os conselhos são realmente um espaço de debate, um espaço democrático, um espaço para a participação em massa da população, seja qual for o conselho. Mas eu sinto também um distanciamento muito grande dos conselhos, porque a gente pode levar em consideração que mobilizar é muito difícil, né, Magno? Você mobilizar pessoas é muito difícil. Não é fácil. Então, você mobilizar para que as pessoas estejam indo ao conselho, principalmente nas suas reuniões, sejam ordinárias ou extraordinárias, é muito difícil. É mais fácil que o conselho esteja inserido dentro desses espaços de comunidades, de bairros, de favela, da forma como a pessoa. Então, quando as reuniões já são poucas de todos os conselhos, né? Que a gente sabe da disposição de cada um, é um serviço voluntário, mas eu acho que deveria ter uma aproximação maior desses conselhos com a sociedade. Como a gente está falando da saúde hoje, do Conselho de Saúde, que o conselho estivesse mais inserido dentro da sociedade do que propriamente esperar que a sociedade esteja inserida dentro do conselho. Então, se eu puder, como munícipe, como pessoa que gosto de estar participando desses espaços, deixar até como proposta para o conselho, quando retornarem às suas atividades normais, que o conselho procure estar mais próximo da sociedade, ou seja, não seja com a ordinária, né? Porque eu acho que quando são reuniões extras, são extraordinárias, e que se façam mais extraordinárias e que estejam para o Conselho da Saúde, que de preferência estejam focadas aonde, nos bairros. É óbvio que problema na saúde, a gente tem muito problema na saúde, a saúde funciona, mas a gente tem muito problema na saúde em Macaé, mas que essas extraordinárias, se porventura um dia viesse a acontecer ou acatar essa proposta, que elas estivessem voltadas mais aonde a saúde ainda está bem abaixo da precariedade, a gente pode dizer assim, porque a gente tem espaços em Macaé onde a saúde realmente está precária, e o Lagomar é um desses espaços onde a saúde deixado demais a desejar no nosso bairro, demais, visto que a gente tem dois postos de saúde, que nem todas as pessoas do bairro são atendidas, a gente tem uma UPA muito deficiente, a gente tem um prédio abandonado, que era um espaço para que fosse colocado um posto de saúde, que aí a gente vai chegar na fiscalização. Até onde o Conselho foi nessa obra da W26, que é aquela obra que está em ruínas, né, dinheiro público ali. Antes do Magno, me desculpe, responder, quando você falou, Mônica, a respeito do Conselho estar mais inserido na sociedade, né? Dentro dos bairros, mais próximo. Isso. Eu lembro que Magno comentou muitas vezes comigo de um projeto dele que era realmente de levar isso para dentro dos bairros,
que ele usaria, né, o conselho usaria através disso as associações de moradores. Você tem um projeto desse, né, Magno? Né, que chamaram as organizações para que levasse. Mas mesmo assim, acredito que seja complicado, né, Magno? Deixa eu falar para a Mônica aqui. A Mônica, André, eu tenho um sonho, né? Eu tinha, pelo menos eu tinha. Eu digo tinha porque eu estou assim, meio que no final de carreira, tá? Eu estou assim, né? Eu estou querendo encerrar a minha participação em breve, né? Por isso que eu estou dizendo que eu tinha um sonho, né? E o meu sonho qual era? Fazer reuniões itinerantes, né? Cada período num bairro e tal, e usar, né, espaço da associação de moradores ou outro espaço equivalente que coubesse isso, né? Também era um sonho meu, aí já vai para a luta pelo SUS, né? Para vender o SUS, divulgar o SUS e trabalhar na defesa do SUS e tal, que pegar as escolas de segundo grau, né, levar essa discussão para dentro das escolas. Os jovens que estão ali, os adolescentes, conhecer o SUS, dizer para eles como é que funciona, o que eles podem, o que não pode, o que o SUS dá para eles, o que não dá e tudo mais. Levar essa discussão. Porque eu estou aqui com a minha barba branca, como vocês estão vendo, né? Daqui a pouco eu estou fora mesmo. Daqui a pouco eu estou fora. Mas precisa vir alguém de trás dessa luta. Alguém precisa continuar essa luta. Então, o meu desejo era esse, levar essa discussão para as escolas, né? Para incutir na cabeça dessa garotada que o SUS está aí, o SUS é viável, o SUS é o que dá para eles condições de saúde, né? De bem-estar, né? Agora, vocês falaram, a Mônica falou da questão do posto do W26, que foi dinheiro público e hoje está abandonado, né? Inclusive condenado pela Defesa Civil. E a gente tem uma área imensa no Lagomar. Eu faço parte dessa área que não tem cobertura da saúde, a gente não tem cobertura do posto, do programa. Aliás, a gente vai falar ainda sobre o programa da saúde familiar, né? Que é a ponta, né? Então, assim, eu não faço parte, a saúde de Macaé não me enxerga, sabe? Eu não existo para a saúde de Macaé no meu bairro. E, assim como eu, são milhares de pessoas, porque a área é muito grande, ela é muito grande, e, assim, a gente precisa que realmente alguém olhe por essas famílias, né? Eu posso levantar essa bandeira que olhe por mim, porque eu tenho um portador de necessidades especiais em casa e a luta é grande em relação à saúde no bairro. Ô, Mônica, André conhece mais ou menos a história. Porque o André, ele estava no conselho até recentemente e tal, então o André conhece mais ou menos. Mas eu vou me dirigindo à Mônica mais especificamente. A Mônica, aquela obra dali da W26, assim como aquela, tem mais 3. Tem mais 3 obras daquelas inacabadas, que virou depósito de tudo, curral de animal, virou assim, né? Tem aquela obra ali, tem uma obra ali no Namorados, ali no aeroporto, tem uma na Nova Holanda, Nova Esperança, não sei muito bem, ali na divisão dos dois, e tem uma na Virgem Santa. São 4 obras que estão inacabadas. Nós visitamos todas elas, né? Em janeiro, fevereiro, nós fizemos 30 visitas, né? Nós visitamos 30 unidades de saúde, né? E o que nós vimos foi uma coisa horrível. Uma coisa horrível, situação de guerra. Nós temos fotos todas para mostrar a situação de cada uma, né? Fizemos um relatório importante, a secretaria respondeu, né? E aquela obra ali, ela ficou inacabada, né? Tem dinheiro público ali envolvido, como todos podem imaginar,
E o que entrou de dinheiro federal ali, né, ele foi o Ministério, né, encerrou num dado momento, dezembro de 2018, encerrou, porque essas obras são muito antigas, são mais antigas, elas não são de agora não, tá? Elas estão há algum tempo, vocês que moram no Miramar, no Lago Amar, vocês conhecem a história daquilo ali. Então, o dinheiro federal, o dinheiro do Ministério da Saúde que entrou ali, né, ele, em dezembro de 2018, o Ministério encerrou a sua participação, né, porque a obra não estava terminada, e, ao encerrar o seu investimento, ela pediu de volta, o Ministério pediu de volta tudo aquilo que investiu. Então, a Secretaria, a Prefeitura de Macaé, ela precisou, não sei se já fez isso, né, mas ela estava tendo que devolver recursos, e isso está documentado, o documento está no Conselho, né, a Prefeitura está teve que devolver o recurso federal que recebeu ali. E, então, a Secretaria, na Programação Anual de Saúde de 2020, disse, né, que vai continuar aquela obra. Mas eu penso que não vai. Por que eu penso que não vai? Falar que vai continuar, eles estão falando há anos, né? Por que eu penso que não vai? Porque, Mônica, você só pode fazer... nada pode acontecer, nada pode ser feito se não estiver no plano. E nada pode estar no plano se não passar pelo Conselho. Se não passar pelo Conselho, não existe, né? Então, é mais ou menos isso. Então, e por que digo também que não pode? Que não vai fazer, aliás, que não vai terminar esse ano? Porque não estava no orçamento. Não tem orçamento para aquela obra. Você só trabalha com dinheiro. Se não tem dinheiro, não entrou no orçamento, não tem obra, não tem serviço, né? Então, aquilo ali vai ficar, né? Vai ficar. Mas, Magno, desculpe te interromper. Se a construção dessa obra, né, especificamente aqui do Lagomar, na W26, com a W5, e as outras, né, que eu até tive o desprazer de conhecê-lo juntamente com você, assim, não pela obra, não é um dinheiro federal, certo? Aí não é recurso federal para a construção delas? Não, tem uma parte que é federal. E por que não terminou com essa parte que era federal? Isso é difícil da população entender isso. Não é só a parte federal, né, André? Tem a contrapartida municipal, pô. Então, tem a contrapartida municipal. Mas esse dinheiro voltou para os cofres do governo federal. Sim, bem, o Ministério pediu de volta, né? Voltou. É a mesma coisa, Magno, que você está dizendo. Então, nós tínhamos uma outra situação também no bairro, né? Era uma clínica, se eu não me engano, a Mônica pode me ajudar, ortopédica, né? Alguma coisa de reabilitação. Aqui entre a W26 e 28, órtese e prótese. Que estava sendo construída e faltava muito pouco para inaugurar, né? E de uma hora para outra virou uma escola. E provavelmente, então, segundo o que você está falando, se virou uma escola, esse dinheiro ali que foi gasto para ser uma clínica voltou para o Ministério? Essa obra, André, ela foi SER, né? SER, acho que é SER. Seria o espaço a ser construído ali. Ela foi... A prefeitura devolveu o recurso federal, pelo menos é o que consta, né? Porque ela não tinha condições de fazer a sua contrapartida. Tá. Foi o que aconteceu. Você falou sobre essas obras abandonadas, né? mais 2 ou 3 além do Lagomar, você tocou na Virgem Santa. Mais 3. O conselho, quando o município, na parte da saúde, tá? Quando o município escolhe um espaço aonde vai construir uma unidade de saúde, o conselho, ele pode interferir? Por exemplo, aqui é bom... aqui o conselho pode... O conselho pode, Mônica. O conselho pode uma série de coisas. Pode
desde que ele seja participado, né? Se participar de um conselho, aquilo que eu falei um pouco lá atrás, o conselho ele precisa ser chamado para as decisões. Quando é chamado, o conselho participa, né? Dentro das suas possibilidades. Agora, assim, quando não é chamado, minimamente fiscalizar. Eu conheço o posto lá onde está sendo construído na Virgem Santa, e assim, eu custo acreditar que aquilo ali é projeto de um ser humano, Magno. Você me desculpa, até se eu estou sendo muito grossa, porque uma ladeira daquela que não tem transporte, aonde o índice de idosos no bairro é muito grande. Então, assim, como que o idoso vai procurar um posto e subir? Se o idoso que tem problema de coração, que tem problema de pressão alta, subir aquela ladeira para aferir a pressão, ele vai chegar lá em cima infartando. Então, como você está falando da unidade que está abandonada lá na Virgem Santa? Que está sendo construída lá no morro, lá em cima, na Virgem Santa. Obra recente? Já tem o quê? Já tem mais de um ano que aquilo está lá, mas já está parado aquele processo, assim. Porque o posto de saúde... o posto lá embaixo. Porque a obra que eu falo que está abandonada também, uma das 4, na Virgem Santa, ela também está numa posição geográfica bastante comprometida, bastante delicada. Não tem como você acessar aquilo ali. Mas é a mesma, Magno, é a mesma que a Mônica está se referindo. Eu acho que é a mesma, que é numa ribanceira. Eu conheço. Lá de baixo você vê o posto na ribanceira. Então, assim, como é que uma pessoa projetou que ali seria um ótimo local para se fazer um posto de saúde? Pois é, mas aí é questão de você ouvir o outro, né? É questão de você ouvir o outro. Quando você ouve o outro, é possível que você mude a sua opinião, mas quando você não ouve o outro, fica mais difícil, né? Tá, eu vou passar para o André, para a pergunta dele. Deixa eu só dar uma satisfaçãozinha aqui, porque tem um rapaz perguntando. Nós teríamos mais um participante, a gente enviou o link. Mas a gente está realmente com um problema de internet muito grande no Lagomar, então, Franklin, o link foi enviado. Eu não sei por que o Fábio não entrou, mas assim que acabar eu converso com ele, tá bom? Só para responder o rapaz ali. Mais alguma pergunta, André? Voltando a falar assim dessa questão do Lagomar, especificamente, Magno, né? Não que a gente não entende essa participação do Conselho na cidade toda, mas assim, eu acho que eu, enquanto fui conselheiro, estava conselheiro, levei muito isso para o Conselho, né? Sempre levando. Não uma questão de bairrismo, mas uma questão para participar e para morar no bairro. Né? Um bairro hoje que tem 40 mil habitantes, aproximadamente. E nós temos, como a Mônica já citou, né, somente 4 equipes, né, que, no meu ponto de vista, não sou médico e nem especialista na área, mas por várias vezes, até mesmo com reuniões com a secretaria, com os outros coordenadores de estratégia de saúde da família, a gente propôs que houvesse até mudança. Porque para nós que moramos aqui dentro, Magno, fica difícil de entender um posto que fica no meio do bairro, que abriga 2 equipes, que você conhece, que fica na W18, aí é B e C, um outro que fica atrás da UPA, que é A e D, e a gente nunca sabe essa divisão geográfica correta, né, o que atende, o que não atende. E essa outra dificuldade muito grande que nós temos é da metade do bairro, hoje aproximadamente 20 mil, assim, teoricamente, tem estratégia de saúde da família, e os outros 20 mil não tem, né, que seria aí aonde que atenderia nesse posto da W26. Será que esses gestores, realmente não entra na minha cabeça o que é isso, o porquê fazer disso? Mas se a metade tem, a metade não tem. Então, se a metade não tem, vamos ser assim, então ninguém teria, né, direito. Aí a gente fica mendigando, né, todas as vezes que fala, mas tem na UPA que tem clínico geral, que agora não está na UPA, está no posto da 18, né, que tem pediatra, tem dermatologista, mas aí não pensa de forma alguma que nessa área que mora aí, aproximadamente 20 mil, 18 mil pessoas, né, que se uma estratégia da família atende cada equipe 4 mil pessoas por aí, então vamos colocar que aqui teria isso, quase 20 mil, que tem pessoas acamadas, que tem idosos, tem hipertensos, né, várias outras patologias clínicas e que não são levadas em consideração, fica à mercê aí da própria sorte, né, que não tem atendimento nenhum. E como essa pessoa, hoje o gestor que está à frente do município, Magno,
encara a saúde, né? Ele não vê a questão da prevenção nem como a promoção, né, para não chegar na hospitalização. Né? O que a gente ouve muito, Magno, o que a gente ouve muito em Macaé e fora de Macaé, é que Macaé tem uma saúde exemplar, né, para todos os 92 municípios aqui de Macaé, mas exemplar, uma saúde que funciona. Funciona, no meu ponto de vista, daqui a pouco eu pergunto para você. No meu ponto de vista, realmente, Macaé tem uma hospitalização excelente, tem uma internação excelente. Mas e a prevenção? Né? Deixa a desejar. Agora, no ponto de vista de Magno, o que falta mais? Essa questão da hospitalização é o ideal para a saúde? A questão da prevenção e a promoção à saúde, para que a gente não chegue na internação, Magno? Qual que é o seu ponto de vista? O Magno como conselheiro, como presidente do conselho, ou o Magno como munícipe aqui de Macaé? André, eu vou falar aqui um pouquinho da questão dos ACS ali do Lagomar. Eu vou dizer para você que um ACS, ele pode atender até 750 pessoas. 750 pessoas, não são famílias. Tá? Cada equipe ela é composta de 12 ACS. 12. Mas nós sabemos que essas equipes hoje elas estão deficitárias. Tem equipe com 10, equipe com 12, tem equipe que perdeu mais gente agora recentemente, com um caso que se deu aí, né, de um monte de gente que foi demitido, né, perdeu muita gente, né? Então, essas equipes elas estão hoje fragilizadas, né, no que diz respeito à sua quantidade. O Lagomar tem de 40 a 50 mil habitantes, né? E tem 4 equipes. Deveria ter mais, minimamente 5. Né? Então, nós já vemos que está deficitária aí a prestação do serviço do ACS. Né? A quantidade de ACS ela deve ser suficiente para cobrir todo o território, 100% da população cadastrada. Né? Como está hoje aí no Lagomar? Você acabou de dizer. Né? Você acabou de passar o quadro. O ACS está em cada território para fazer um trabalho na atenção primária, né? Objetivando reduzir o custo na atenção média e na alta complexidade, na média e na alta complexidade. Vai reduzir o custo ali. Quando tira e evita, né, que o usuário chegue lá no HPM. O trabalho do ACS é muito importante. Né? Deveria, na estratégia da família, resolver 80% dos problemas da saúde da população. Deveria. Mas se as equipes não estão completas, né? O ACS, hoje, André, Mônica, é uma das profissões mais estudadas pela academia, né? Porque ela transita muito bem entre o governo e a comunidade. Né? Ela tem um papel importante no sentido de reduzir a distância, né, entre as comunidades e as equipes de saúde. O serviço do ACS busca promover a qualidade de vida das pessoas. A estratégia de saúde da família é a porta de entrada no SUS. Né? Eu acho que eu respondi tudo. Não, você respondeu, desculpa, Mônica, perfeitamente. Mas só que parece, Magno, que é só nós, né, que enxergamos isso, né? A questão da importância da prevenção da saúde. Aquilo que eu falei, aquilo que eu já falei na questão da participação popular. O Conselho não é chamado para discutir, para conversar. O Conselho só é chamado para assinar isso, aquilo ou aquilo outro. Então, né? passa... Quando encontra alguém que questiona, como o presidente em exercício, né, fica mais difícil. Quando não questiona, leva de rodão. Hoje a gente
hoje a gente esteve na Secretaria de Saúde e a gente falou sobre isso lá, né? Sobre a participação desses agentes, né? Por exemplo, na nossa área, na minha área que não tem cobertura, eu citei a minha rua. A minha rua é muito pequena, acredito que ela não tenha 200 metros, né, de extensão, é uma travessa, e aqui dentro nós já chegamos, desse pequeno pedaço, nós já chegamos a ter aqui 5 pessoas que precisavam de uma atenção básica. Até hoje, eu tenho dois portadores de necessidade, 2 cadeirantes na minha travessa. Nós temos uma senhora que também é uma senhora de idade, é idosa, tem um lado paralisado, tem problema de coração, tem pressão alta, é hipertensa. Aqui do lado, numa outra entradinha da travessa, também tem uma senhora acamada. Nós tínhamos uma na esquina que faleceu e a gente não tem esse acompanhamento por falta de funcionário, né, do auxiliar, pela extensão onde a gente mora, não ter essa cobertura. Então, assim, no meu ponto de vista, Magno, na minha visão, é uma covardia, sabe? Quando a Constituição me garante aqui que saúde é um direito de todos, e eu vejo que o meu bairro, esse todos é separado, né, porque uma parte tem, uma parte não tem, eu vejo que esse artigo, essa Constituição não é respeitada, porque nós não temos direito a essa saúde aqui. Agora, a minha última pergunta para você, a gente está chegando a 1 hora de live, a gente tem debatido muito isso dentro dos grupos que eu participo e a gente escuta muito isso na rua. Apesar da pandemia e do isolamento, do afastamento, o Conselho, ele tem acompanhado esse processo de pandemia, de covidímetro, de setinha que chega, sai do amarelo, vai no verde, de número de contaminados, de infectados, de curados e de mortos? De alguma forma, o Conselho tem acompanhado isso, tem fiscalizado isso? Mônica, eu confesso para você que o Conselho está acompanhando isso à distância. Eu acompanho isso à distância, à medida que eu não me sinto contemplado com aquilo que está sendo divulgado, eu pego o telefone e falo com a gerente da epidemiologia e tal. A Daniele, a enfermeira Daniele, é uma pessoa está muito pronta a atender, né? A gente tem uma conversa franca, né? E as minhas dúvidas eu tiro com ela, né? Diretamente com ela, e ela está sempre me atendendo, nunca causou problema com isso, né? Então, eu prefiro acreditar que esteja tudo legal, né? Eu preciso, né, dizer que, a princípio, as coisas estão acontecendo, né, a contento, né, no município, né, muita gente foi testada, né, esse monte de casos que aparece é justamente porque foi muita gente testada, né, e se você perceber a diferença entre os casos confirmados e os casos recuperados, você vê que está ali, hoje deve estar em menos de 200, né? Então, a coisa está acontecendo direitinho, você vê que, pelo menos o que passa, e a gente tem outras fontes também para buscar essas informações, né? A gente vê que a capacidade, né, de internação, né, ali dos leitos COVID, né, está em menos de 30%, está batendo na casa dos 30% ali e tal. O índice de infecção está baixo, né, os números estão acontecendo gradativamente, está acontecendo, não tem nada como que eu vou dizer, flagrante. Tudo está parecendo tudo normal, porque parece, Mônica, que o trabalho foi bem feito, né? O prefeito é médico, ele sofreu com essa doença também, então eu espero que, vou dizer aqui, mas afirmar, mas eu espero que ele seja uma pessoa sensível, né? E então acho que fez o trabalho direitinho. Acho que por aqui a gente não tem muito o que questionar, não.
Tá Agora, muitos recursos vieram para o município e nós já pedimos, né? Já pedimos em ofício, nós já pedimos por ofício para dizer, né? Tudo aquilo que chegou, né? O recurso que chegou, de onde veio, o equipamentos, proteção individual que chegou, né? Os leitos que foram adquiridos. A gente pediu para informar tudo isso. Estamos aguardando a resposta. Tá. Mônica. André, deixa eu só fazer uma coisinha antes de você botar sua última pergunta, porque a Denise colocou uma questão aqui, e eu preciso responder isso. Ela colocou, primeiro eu quero agradecer, Denise, você está participando da live, isso é muito importante. Ela colocou que os IPTUs já estão sendo pagos, maior arrecadação, maior investimento. Aí eu gostaria só de completar aqui e ler novamente a Constituição no artigo 196. O artigo 196 da Constituição brasileira diz: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de todos os outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, eu não encontrei aqui no artigo 196 nenhum anexo ou complemento dizendo que para um brasileiro, para um ser vivo, para um ser humano ter acesso à saúde, ele tem que pagar IPTU. A Constituição não diz isso. Então, a Constituição, independente de eu pagar IPTU ou não, ela me garante as políticas públicas. E se hoje o Lagomar não paga IPTU, e se hoje o Lagomar tem esse problema, tem porque o governo foi ineficiente nesses longos desses 30 anos. Então, eu não aguento mais as pessoas virem questionar IPTU. Cobrem dos governantes deste município que façam a aplicação de políticas públicas e venham praticar aqui a legalidade para que a gente possa pagar. Desculpe o desabafo, mas eu precisava falar isso. IPTU não me condiciona a ter saúde ou não. É obrigação do governo, seja ele federal, municipal ou estadual. Não me condiciona a não ter saúde porque eu não contribuo com o IPTU. Então, eu acho que as pessoas elas têm que aprender e estudarem, para depois elas virem falar uma besteira dessa. Desculpa o desabafo, André, mas eu não aguento mais ouvir essa história que a gente não tem política pública porque a gente não paga IPTU. Eu também, era o que eu pediria para você ter colocado a pergunta. Já, infelizmente, agradeço também a Denise Neto por estar participando, mas é a segunda vez que ela faz esse questionamento comigo, esse questionamento a respeito de IPTUs. Nós, como moradores aqui do bairro, eu não sei se ela refere ao Lagomar, mas acredito que possa ser. Nós não pagamos IPTU, não é porque a gente não quer, não. É porque o governo é omisso. É porque é omisso e não faz nada para que chegue até nós. Né? Tem uma série de outras coisas. Mas aí também é uma outra contrapartida. E os atendimentos que são feitos fora de outras pessoas, de outras cidades, no hospital daqui, que diga de passagem... também não contribui com o IPTU. Que também não contribui com o IPTU, mas não é atendido. E nós que moramos aqui, trabalhamos aqui, somos trabalhadores, pagamos os nossos impostos, e como a Mônica mesmo disse, na Constituição não está dizendo nada disso, que nós só podemos ser atendidos dignamente, de verdade, com uma saúde de qualidade, se assim nós pagamos IPTU. Eu nunca vi isso. Né? Agora, se essa Denise encontrar alguma lei que diz, não, o brasileiro, para ser atendido, ele tem que estar pagando o seu IPTU, eu desconheço, né? Até porque não é minha área jurídica. Eu gostaria, inclusive, também não sou advogada, que me colocasse esse artigo da Constituição, até porque para que a gente possa, né, assim, colocar na nossa posição. Não, a gente não tem direito à saúde porque a gente não contribui com o IPTU na cidade. Então, eu estou cansada de ouvir essas coisas. Mônica, aí fica... cansada de ouvir essas colocações. Também desculpa, Mag, peço desculpa. Então, assim, é inconstante essa pergunta dela, essa colocação da Denise, quando ela diz, então, o nosso bairro, acredito que tem donos de área de 5 mil metros quadrados, sim, que pagam o seu IPTU, né? Agora, as pessoas que foram desmembrando as suas áreas podem não pagar. Então, é estranho você morar em um bairro com 40 mil moradores e 20 mil que também, digamos, não paga IPTU na visão da Denise e os outros 20 mil têm direito. Né? A estratégia da família. Que divide.
Né? Então, quem paga, quem não paga, é um país elitizado, então tá bem, esse aqui paga IPTU vai ter direito à saúde. Esse aqui que não paga, não tem direito. Você morre. Você morre. Você não paga IPTU, você morre, porque você não tem direito de viver. Então, são lógicas assim que não dá para aceitar. E esperamos que o próximo gestor, que seja ele que ganhar, que venha sim essa relação do IPTU. Ninguém está fugindo dessas obrigações de pagar IPTU. Ninguém quer. Eu queria sim. Tem meu carnezinho de IPTU todo ano, mais uma conta, queria ter, como a gente queria ter também, teve uma pessoa que colocou, Mônica, a questão não tem como a gente desvincular a saúde da água, que nós não temos, né? Né? Que essa água nossa isso causa muito mais problema de saúde do que o contrário. E desculpa o desabafo aí, Magno. Magno, desculpa. Desculpe mesmo. Faz parte. Não dá para ouvir um comentário desse até sem a pessoa, de fato, viver e morar na nossa realidade. Morar na nossa realidade, você vê as pessoas todo dia se adoecendo. Né? Principalmente a área a qual não tem atendimento, a qual não tem, né, não tem a cobertura, a área descoberta, a área disso. E eu gostaria só de deixar aqui um recadinho, Mônica. Primeiramente, também agradecer as 4 equipes existentes aqui no nosso bairro, né, que elas, dentro da sua possibilidade, fazem um trabalho exemplar. Parabéns para vocês, da Estratégia da Saúde da Família, da equipe B, da equipe B e C, que fica na 18, da A e a D, que fica atrás da UPA. E me passaram também um informe, Mônica, que agora o clínico que atendia na UPA, né, a clínica geral que atendia até para atender essa área descoberta, e não só a descoberta do Lagomar, mas toda Macaé, que não pode negar atendimento, agora está atendendo na W18, com 20 vagas, se eu não me engano, 20 de pediatria e 10 de dermatologia, e é marcada toda sexta-feira. Eu acho que um grande avanço também, Magno, né, nessa questão do conselho e tudo, lembro que se cobrado muito, né, se falado muito a questão de informatizar também a saúde, e agora parece que chegou a questão da informatização também, é o que foi passado para mim, que agora está sendo todo informatizado o processo de atendimento nas estratégias de saúde da família. Pelo menos daqui, o que me passaram. Eu queria mais uma vez pedir desculpa pelo desabafo ao Magno, à Mônica também, desculpa, Magno. E dizer aí aos ouvintes, às pessoas que estão nos acompanhando, participem, né? Não só do Conselho de Saúde, mas do Conselho da Deficiência, do Conselho de Meio Ambiente, do Conselho da Educação. É o único lugar que nós temos para falar. Vamos ser ouvidos. Né? Como eu fui muito bem acolhido na época em que fui conselheiro, agora afastado, não só pelo Magno, pela outra gestão. Parabéns a todos os conselheiros aí de Macaé. Eu vi um comentário, parece que alguma coisa a respeito, que não é um trabalho, por isso que eu perguntei para o Magno, que é um trabalho remunerado, que o conselheiro ganha alguma coisa. Não ganha. É que é muito mais fácil gastar do bolso, né? Acredito que o Magno faça isso, para ir, às vezes, em reunião no Rio, na estadual, deve ter um cartão, você tem um cartão corporativo de passagem, né, Magno? Não, eu já paguei pedágio, eu já usei meu carro, já paguei pedágio, eu já fiz tudo isso. Evidentemente, a gente entra nisso porque a gente gosta, porque a gente tem esse chamado para as causas, e assim, gostaria muito que a população participasse mais, e os próprios gestores, Mônica, que tivesse esse olhar, né, para os conselhos em si, ouvisse, né, porque ali é o espaço que é onde nós podemos debater o que é bom e o que não é bom para nós. Não uma política de cima para baixo, né? Sempre colocando. Não, isso é assim, como você mesmo disse, da Estratégia de Saúde da Família na Virgem Santa, que realmente fica no morro. Porque fez ali, era o ideal, na frente da população, esse aqui é o melhor lugar, o melhor local, só tem esse local. Mas obrigado aí, Mônica, mais uma vez. Peço desculpa a quem está nos assistindo pelo nosso desabafo. E ao Magno, muito obrigado por ter participado, Magno. Estou vendo. Magno. Estou vendo, Magno. Eu queria agradecer, né? Agradecer o espaço de estar aqui divulgando o conselho, falando um pouquinho do que a gente sabe, do que a gente entende enquanto conselheiro, né? Dizer também que a gente está numa outra atividade também, eu estou conselheiro estadual, e nessa condição de conselheiro estadual eu represento toda a região norte aqui, são 8 municípios, a gente tem toda uma luta, né, nessa região aqui. E dizer, André, que eu lamento o seu afastamento do conselho, ainda que temporário, né? Sim, temporário. E por um motivo nobre, né?
você é daqueles conselheiros conselheiro na essência da palavra, presente, participativo, sempre que o controle social precisou, você estava pronto para cumprir o seu papel. Eu penso que a sociedade não pode prescindir de um conselheiro como você. Mas se for por uma boa razão, se for para você lutar em outra frente, né? Que seja feliz, que tenha boa luta. Então, ok, obrigado aí, Magno, pela obrigado, pessoal que ficou com a gente até agora, que comentou, obrigado, que participou, a gente agradece. Obrigado a todos que nos ouviu. Obrigado aí o pessoal que nos assistiu, nos acompanhou. E obrigado, Mônica, por a gente estarmos juntos mais uma segunda-feira. E espero segunda-feira te encontrar novamente. Beijo, beijo, beijo. Valeu, gente. Um abraço.